Oi, pessoal, vamos lá a mais uma aula, né, dessa nossa quinta-feira, e hoje nós teremos 3 matérias, tá? Sejam aí bem-vindos. Lembrando que as nossas matérias de hoje serão História, Geografia e Português, tá, gente? Então vamos lá. Para isso, eu preciso que vocês peguem um livro de história já e aí coloquem na página 48 para nós iniciarmos. E aí, professora, qual será o nosso assunto de hoje? Bom, gente, hoje nós iremos falar dele, de Getúlio Vargas. Isso aí, hoje nós estamos começando uma nova fase aí na unidade 4, né? Nós saímos daquele período que nós estávamos falando sobre as repúblicas, lembram aí? República da Espada, República Oligárquica, e hoje nós iremos iniciar a Era Vargas, que vocês podem acompanhar na página 48. Então vamos lá saber quem era Getúlio Vargas, né? Quem era, o que ele fez, ele foi responsável por quê, ele foi responsável por quais situações em nosso país. Como vocês podem verificar aqui no vídeo de vocês, no slide, nós temos aí esse senhor, né, que está usando óculos, está falando, né? Ele era Getúlio Vargas. E o governo dele, gente, o governo dele durou 15 anos. Durou aí 15 anos, que iniciou no ano de 1930, lembra? No ano de 1930, na República Oligárquica ainda, tá? Foi quando ele iniciou. Lembra aí que nós falamos sobre Washington Luiz, que ele apoiava Júlio Prestes, e aí Júlio Prestes, mesmo ele ganhando a eleição para presidente, ele não assumiu. Quem foi que assumiu? Foi Getúlio Vargas, tá? Então, teve aí o início da Era Vargas em 1930 e durou aí 15 anos, tá? E nós iremos conhecer, tá? Então, olha só, Getúlio Vargas aí, na época em que ele começou, em que ele iniciou, tá, gente? Ocorreram aí diversas mudanças sociais e econômicas. E aí o que aconteceu? Rendeu a ele grande popularidade. Ele conseguiu aí com essas mudanças, tanto sociais quanto econômicas, ele conseguiu grande popularidade. Mas, como vocês sabem, a população, ela também, alguns viram opositores e alguns viram apoiadores, tá? Então, todo governo, gente, todo governo, você tem os apoiadores, o que concordam com você, e você tem aqueles opositores, que aí fazem oposição ao seu governo, não concorda com as coisas em que você faz, tá? Em que você está impondo. Então, ele recebeu muitas críticas também pelo seu modo de governar, tá? Ele aí recebeu muitas críticas e nós iremos estudar aí mais à frente o porquê que ele recebia muitas críticas no modo de governar. Gente, olha só, o período da Era Vargas, ele foi dividido aí, ele pode ser dividido em 3 fases, tá? Do governo provisório, do governo constitucional, tá? Do governo constitucional e no Estado Novo. Aí o governo dele foi dividido em 3 fases. E hoje especificamente,
nós iremos estudar apenas sobre o governo provisório, que foi aí do ano de 1930 a 1934. Aí depois, na próxima aula, vem o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, né? E aí vem o governo ditatorial. Veio o governo ditatorial, gente. O governo de Getúlio Vargas, ele foi marcado pela época da ditadura militar, né? Da época da ditadura. Então, vamos lá. Olha só. Vocês podem acompanhar aí este assunto na página 49, que é sobre o governo provisório, tá? Os primeiros anos aí de Getúlio Vargas no poder, no governo, ele se esforçou e muito para se manter no poder, tá, gente? O objetivo principal dele era manter-se no poder, tá? Os primeiros anos de governo dele, ele se esforçou para quê? Para se manter no poder. O objetivo dele era continuar na presidência. Na verdade, a maioria dos governantes fazem isso, né? Eles se esforçam para quê? Para se manter no poder. Para se manter aí nos governos, nas prefeituras, na presidência, tá? Então, Getúlio Vargas não foi diferente. O objetivo inicial dele aí era se manter na presidência nos primeiros anos aí de Getúlio Vargas. Então, foi caracterizado por isso. Ele buscou, gente, apoio político em várias regiões. Lógico, para você se manter no poder, você não foca principalmente em uma região, entendeu? Ele buscava em várias regiões, tá? Então, aí ele buscava apoio político em várias regiões e esforçou-se também para obter a aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. Então, era o que mais ele procurava fazer, era isso. Ele precisava da aprovação de diversas camadas da sociedade brasileira. E um dos momentos aí de Getúlio Vargas no poder, da era Vargas, era o movimento constitucionalista, que é o que nós iremos ainda encontrar na página 49, tá? Então, Vargas, nos primeiros anos como presidente, o que ele fez? Ele retirou muitos políticos dos seus postos, desagradando-os, com certeza. A maior parte dos presidentes também fazem isso, tá? Eles tiram os que trabalhavam para os outros, para o presidente antigo, e aí ele tenta colocar quem? As pessoas da sua confiança. E foi isso que Getúlio Vargas fez. Ele retirou muitos políticos dos seus postos, desagradando-os. Quem é, gente, que vai aceitar sair, né? E vai concordar com isso, vai gostar. Ai, não, olha só, eu vou retirar, eu vou lhe exonerar do seu cargo e eu vou colocar fulano de tal que é da minha confiança. Ninguém aceita isso, né? Então, nessa época também, Getúlio Vargas fez a mesma coisa. Ele retirou os políticos dos seus postos e eles não gostaram, tá? Eles não gostaram. Então, o estado de São Paulo, gente, era o que concentrava maior número de políticos insatisfeitos com essas medidas. Aí, muitos deles pretendiam o quê? Retomar o poder. E eles exigiam uma nova Constituição. Eles exigiam aí uma nova Constituição. Então, vocês lembram aí da República, da época do período do café com leite? Então, lembra que era Minas Gerais e São Paulo. E São Paulo, eles concentravam o maior número de políticos. E, logicamente, se eles foram retirados
do poder também, eles iriam ficar insatisfeitos com essas medidas, tá? E aí, como que eles precisavam, como que eles pretendiam fazer aí a retomada do poder? Como é que eles... A insatisfação crescente levou os paulistas a se rebelarem contra o governo federal. É isso aí, ó. A caricatura que aparece aí é o quê? Abaixo a ditadura, tá? E em 9 de julho de 1932, os opositores saíram às ruas, tá? Dispostos a enfrentar quem? A enfrentar as forças do governo federal. E quem eram essas pessoas, gente? Olha só. Entre os revoltosos estavam quem? Militares, operários, estudantes e principalmente eles, os políticos que foram retirados dos seus cargos. Então aí, nessa data de 9 de julho de 1932, os opositores foram às ruas dispostos a enfrentar as forças do governo federal. Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos, ó, uma simples... um simples resumo, tá? Do que foi aí, o que eles estavam querendo na época aí do governo provisório, com o movimento constitucionalista aí, ó. A Constituição de 1934, dentre as principais características dessa Constituição, nós destacamos o que? O voto secreto, direito de voto para as mulheres, eles queriam isso, eleições diretas, mandato presidencial de 4 anos, esse mandato de presidencial de 4 anos ainda prevalece também, né, até os dias atuais. Ó, direitos trabalhistas, limite de jornada de trabalho, lembram que eles trabalhavam até 18 horas ou mais de 18 horas por dia? Então, ó, férias anuais, indenização por demissão sem justa causa, aí proteção das riquezas naturais do país. Então, vamos lá, deixa eu só colocar aí. Esse assunto, gente, vocês podem encontrar no livro de vocês, na página 50, que vai falar sobre a Constituição de 1934, tá? Aí, olha só, vocês irão encontrar esse assunto de história no livro de vocês, que nós começamos aqui da página 48 até a página 50, tá? Esse assunto eu vou trabalhar com ele aí, acho que umas 2 ou 3 aulas nós iremos trabalhar, porque é muito interessante saber sobre a vida de Getúlio Vargas, o que ele fez, o que ele fez no nosso país, entendeu? Porque nós, na época dele, a era Vargas, nós passamos por uma ditadura militar, tá? Se vocês quiserem dar logo uma antecipada e uma pesquisada, dá uma pesquisada aí sobre a ditadura militar no ano aí da era Vargas, porque foi o que ele impôs no nosso país. Olha só, gente, coloquem rapidinho aí na página 49 de vocês, aí vocês estão vendo essa caricatura que está escrito aí, abaixo a ditadura. Então, gente, olha só. Aí tem esqueci o nome. Ah, tá, sim. Um bandeirante, né? E ele tá segurando quem? Getúlio Vargas, com apenas uma das mãos. Aí, e na outra mão, o que ele tem? Ele tem um rifle. Então, aí tá dizendo, ó, abaixo a ditadura. E na próxima página, que é a página 50, tem assim, de ouro para a vitória. Vocês sabem o que eles queriam dizer com isso, gente?
tá? É um apelo financeiro. Eles queriam o quê? Que as pessoas financiassem, tá? Para dar continuidade ao conflito, a esse conflito, tá? Então, eles queriam aí que as pessoas financiassem esse conflito. Agora, um detalhe em relação a esse conflito, tá, gente? Eles lutaram aí, os paulistas lutaram com recursos próprios, tá? Só que eles foram derrotados em outubro do mesmo ano. Em outubro aí do mesmo ano. Mesmo assim, Getúlio Vargas, ele procurou diminuir o clima de tensão que havia provocado a Revolução Constitucionalista de 1932. E aí, em 1933, um grupo de políticos foi convocado para a elaboração da nova Constituição. E aí, essa convocação acalmou parte da população e permitiu que Vargas desenvolvesse muitas negociações políticas enquanto a Constituição era projetada. Isso daí, ele tinha um interesse político por trás aí dessa criação da nova Constituição, aí da Constituição de 1934. Então, ele tinha um interesse político, né? Ele viu que a população também não estava satisfeita e ele acabou aí criando também, projetando, tá? Ele e os outros políticos, né? A nova Constituição, que aí foi publicada em 16 de julho de 1934 e garantia importantes direitos à população, que são aqui, ó, nós temos alguns desses direitos que eu já expliquei para vocês. Então vamos lá. Olha só, vocês irão responder a atividade da página 51, tá, gente? Tá, então vamos lá. Olha só, a primeira questão, ela fala assim: qual foi o principal objetivo do presidente Vargas no período anterior à elaboração da Constituição de 1934? Qual foi o principal objetivo dele, gente, logo nos primeiros anos de governo, né? Antes da nova Constituição, antes da elaboração da Constituição. Qual era o objetivo nos primeiros anos em que ele estava governando? A segunda, observe o cartaz e faça o que se pede. Vocês irão descrever a imagem. Olha só, gente. Primeiro, vocês estão vendo o quê? Um homem com trajes militares, né? E aí, vocês irão descrever o que está querendo dizer. O que está querendo dizer, não. Vocês irão escrever o que vocês estão vendo nesta imagem. E aí, a B vai dizer assim: qual é a mensagem transmitida pelo texto? Qual é a mensagem transmitida aí pelo texto, tá, gente? Então, olha só. O que tá querendo dizer essa imagem aqui? Olha só, esse cartaz, ele tá incitando quem? A participar em prol de quê? Então, aí vocês podem ter uma base do que está querendo dizer esse cartaz. E aí, a terceira questão, vocês irão colocar V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. E agora, vamos iniciar uma nova matéria, que é a de Geografia, tá? Unidade 4, página 168. E nós iremos falar hoje sobre o quê? Sobre o relevo e rios do Brasil. Isso mesmo, gente. Hoje nós iremos falar aí sobre o relevo e rios do Brasil, que vocês encontram na página 168. Então, vamos lá. Olha só, para falarmos primeiro sobre o relevo, né?
Gente, olha só, o que que é o relevo? É um conjunto, tá, de formas físicas que compõem o quê? A superfície terrestre. É onde nós estamos, onde nós pisamos, onde nós habitamos, tá, gente? Então, o que que é o relevo? É um conjunto de formas físicas que compõem a superfície, tá? A superfície terrestre, a superfície aqui da Terra. E aí nós iremos ao território brasileiro. Ele não tem grandes altitudes, tá? Vocês irão já entender o que que são as altitudes, tá? Não é altura, eu estou falando de altitudes. A maior parte dele é formada por planaltos e depressões, tá? Olha só, hoje nós iremos estudar apenas a página 168 até a página 170. Lógico que hoje nós iremos falar apenas sobre a planície, a depressão e o planalto, tá? Mas aí existem outras formas de relevo também, tá, gente? Ó, montanha, serra. Então, aí nós iremos falar sobre outros relevos também, tá, gente? Nas próximas aulas nós iremos falar. Então, olha só, o Pico da Neblina, com 2.994 metros, está localizado aonde, gente? No norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri, que é o ponto de maior altitude do país. É isso mesmo, ó. O Pico da Neblina, tá? Lembrem-se bem, o Pico da Neblina, ele está localizado no nosso estado e ele é o ponto de maior altitude do nosso país. Aí é o Pico da Neblina. Então vamos observar, gente, olha só. No mapa de vocês está identificado, ó, o planalto, a depressão e as áreas de planícies, tá? Então, olha só, localizem, vamos localizar. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver. Isso, muito bem. Vocês estão vendo essa parte aqui onde está meu mouse, que ele é chamado aqui de cabeça do cachorro? É, isso mesmo, tem uma área da nossa região aqui, da região do Amazonas, que é conhecido como a cabeça do cachorro. E se você olhar, gente, parece mesmo, tá? Então, olha aqui, Pico da Neblina. É aqui que está localizado o ponto de maior altitude do nosso país. Isso mesmo. Aqui está localizado o ponto de maior altitude do nosso país. E no livro de vocês, que é na página 68, que tem essa imagem, 68 não, 168, isso, que está localizado aí este mapa, tá? Esse mapa, ele tá dessa forma porque nós estamos falando dos relevos, tá, gente? Por isso que ele tá dessa forma aí, todo colorido. Então, na legenda que vem bem aqui no cantinho, ó, eu posso identificar, ó, planalto, depressão e planície. A nossa região, olha só, que nós estamos aqui localizando o nosso estado, ele tanto tem depressão está de verde, ele tem planície e planalto. Mas se vocês perceberem, gente, a maior parte aqui é depressão e planície, né? A maior parte do nosso estado é de depressão e planície. Vamos ao próximo slide e aqui eu vou explicar para vocês. Só um minutinho. Muito bem, então vamos lá. A altitude é um dos elementos que classificam as formas do relevo. No próximo slide eu vou estar explicando, acho que daqui mais uns 2 slides eu explico para vocês o que é tanto a altitude quanto a altura, tá? Olha só, a altitude do nível do mar
é daí que eu começo a contar, e a altura aqui é de onde a parte do terreno em que eu estou, tá? Então, olha só, a altitude é um dos elementos que classificam as formas do relevo. Então, se é planalto, se é planície, se é depressão, se é montanha, eu vou de acordo com a minha altitude. É ela que vai definir qual é a forma do meu relevo. E aí, o que é a altitude, gente? É a distância vertical de um ponto medida a partir do nível do mar, tá? Que aí, a altitude do mar, gente, é sempre zero, tá? A altitude do mar é sempre zero. Então, ó, eu vou medir a altitude é relacionada sempre ao nível do mar, sempre aí ao nível do mar. Quando eu falo de altitude, eu estou falando sobre o nível do mar, tá legal? Então, aqui na página 169, tá? Nós temos o quê? A altitude, a altura e a altitude são diferentes. O que é a altitude? Como eu já expliquei para vocês, é a medida em relação ao nível do mar, tá? Como vocês podem localizar aqui na seta, ó, a altitude é referente ao nível do mar. E a altura, gente, é sempre medida em quê? Em relação ao terreno no qual está determinado o meu objeto ou a minha pessoa, tá? Então, aqui, ó, nós temos a altura, ok? A altura. Então, lembrando, a altitude não é igual à altura, não é igual. Eles são diferentes, tá legal? E aí, professora, agora nós iremos falar sobre o planalto que vocês encontram aí na página 169. Então, a superfície ela é pouco ondulada e com altitude variável. Normalmente aí, gente, é acima de 300 metros, tá? Incorporando aí serras e chapadas. Aí nós temos os planaltos. E outra coisa, gente, o que prevalece nos planaltos são as erosões, como vocês podem verificar nas fotos aí, nas imagens. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, que aí ele começa... vai passando aí os exemplos que nós temos sobre os planaltos, tá? Aí nós temos o que? Nós temos os exemplos aqui. Deixa eu só passar mais uma vez, tá? Tá. Aqui, ó, nós temos como exemplos de planalto, gente, a Chapada Diamantina. Olha que lindo, lindo mesmo. Eu sou doida para conhecer a Chapada Diamantina. Então, aqui nós temos a Chapada Diamantina, que é um exemplo de planalto, tá? Lembrando, planalto é o quê? É pouco ondulado, tá? E aí ele tem uma altitude variável, aí a partir acima de 300 metros. E o que prevalece nos planaltos são as erosões. Isso aí, são as erosões. E agora nós iremos falar sobre a planície. A planície, muito bem, coloquem aí na página 170, tá? A planície é plana, ó, planície é o quê? Plana, com altitude em torno de 100 metros. Nossa, é totalmente o oposto do planalto, né? O planalto é acima de 300 metros. As planícies, elas já são aí em torno de 100 metros, tá? Em torno aí de 100 metros. A superfície... As planícies são formadas pelo acúmulo de materiais carregados pelos ventos, mares e rios, depositados nessas áreas planas, tá? E geralmente elas também são o quê? São áreas, ó,
alagadiças. Elas são facilmente alagadas e se concentram nos litorais brasileiros e nas regiões de rios. Então, aqui na nossa região, também, ó, nós temos como exemplo de planícies, deixa eu só passar, ó. Nós temos como exemplo de planície, ó, planície do Pantanal Mato Grossense, planície do Rio Amazonas, tá? Aí nós temos a planície do Pampa também, que fica localizado aí no sul do Brasil, a planície do Pampa. Então, aí são alguns exemplos de planícies brasileiras, tá? Sem falar aí da nossa planície também, planície amazônica, planície do Rio Amazonas, que a nossa área, a nossa região, ela é uma área de que em 6 meses passa alagada, né, gente? 6 meses na seca e 6 meses aí dentro d'água. Então, vamos continuar. Sim, olha só, na página 170, nós ainda temos o que? Nós ainda temos a depressão. E o que é a depressão, gente? Olha só, são áreas mais baixas do que aquelas ao seu redor, como o planalto, e elas são formadas pelo desgaste de rochas e erosões. Então, aí é uma depressão. Olha só, aqui, ó, é uma depressão, tá? Essa areazinha bem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, muitas depressões, elas estão situadas em regiões próximas a importantes rios, próximas aí a importantes rios. Essa forma de relevo costuma ter altitude entre 100 e 500 metros, tá? Elas costumam ter aí mais ou menos essa altitude. Então, vamos lá, ó. Elas podem ser também, gente, absoluta. O que quer dizer depressão absoluta? É uma região que fica abaixo do nível do mar, tá? A depressão, ela pode ser aí, as depressões, elas podem ser a absoluta e relativa. A absoluta é a região que fica abaixo do nível do mar. E a relativa, o que é? É aquela que fica acima aí do nível do mar, tá? Então, a relativa e a absoluta são essas. A relativa é a que fica acima do nível do mar. E a absoluta é a que fica abaixo do nível do mar. Aí nós temos exemplos, ó, depressão amazônica, depressão sertaneja e do São Francisco. Então, são exemplos de depressões. Então, vamos lá, olha só. A aula de hoje foi das páginas 168 a 170. Gente, detalhe, olha só, nessa atividade de hoje, nessa aula de hoje, nós não teremos atividade referente à geografia, tá? A aula de hoje, mais uma vez, não temos atividade da aula de geografia, tá? Somente da aula de geografia. E vamos agora trocar de livro, trocar de matéria, porque agora nós iremos aprender sobre a classificação dos substantivos, parte 2. Muito bem. Vocês lembram que eu falei para vocês assim, gente, olha só, é importante que aqui é a parte 1, classificação dos substantivos, parte 1, tá? E hoje, na página 111 do nosso livro, vocês irão estudar sobre a classificação dos substantivos, parte 2. Na verdade, gente, nós iremos falar exatamente sobre um substantivo, que é aquele substantivo coletivos. Muito bem. Que embora aí a palavra dele esteja no singular, ele vai indicar o quê?
uma coleção, um conjunto de elementos da mesma espécie. Como assim, professora? Olha só. Vocês já sabem, eu tenho quase certeza, quase, tá? Quase certeza em que vocês já ouviram falar sobre álbum, sobre arquipélago, sobre batalhão, sobre cáfila, tá? Eu tenho quase certeza aí que vocês já ouviram falar sobre essas palavrinhas, sobre esses substantivos. Então, lembrando que os substantivos coletivos, eles indicam o que? Um conjunto, tá, gente? Um conjunto de mesmos elementos aí, da mesma espécie. Por exemplo, aqui no álbum, o álbum é referente a fotografias. Aí eu pergunto assim, professora, eu pergunto assim, fulano, qual é o coletivo de fotografias? Aí você vai me responder, álbum. Geisa, qual é o coletivo de ilhas? Aí a Geila vai dizer, arquipélago. Batalhão refere-se a que elemento? Aí vocês irão responder a soldados. E cáfila? Cáfila refere-se a quais elementos? Aí vocês irão me responder camelos, tá? E aqui nós temos, exemplos de alguns coletivos, tá? Cardume, tá? Que é referente a peixes, tá, gente? Cardume é quando eu tenho uma grande quantidade de peixes. Aí eu digo cardume. Eu não vou dizer cardume de peixe, tá? Pela fé, não vou falar isso não, porque tá errado. Se é cardume, eu já sei que é de peixe. Aí a pessoa vai e diz assim, me dá esse cardume de peixe aí. Pela fé, né? Se é cardume, eu já estou entendendo o recado. Se eu estou dizendo que é cardume, eu já sei que é referente a peixe. Tá legal? E vamos a mais um exemplo. Olha, aqui nós temos bois. Se bem que tá parecendo mais vaca, né, gente? Mas tá valendo, tá? Então, boi, boiada, rebanho, tá? E também manada aí de elefantes, que refere-se aos elefantes. Gente, olha só, manada também pode ser usado para bois, tá? Para bois. Então, alguns coletivos, eles podem também ter mais de um elemento, tá? Aí nós temos o exemplo de manada. Manada eu posso usar tanto para elefantes quanto para bois, tá? E aí nós temos outro, matilha. Olha que lindo, cada um mais lindo que o outro, tá? Então aqui nós temos matilha. Matilha é referente a cães. Muito bem. Aqui nós temos matilha, que é referente a cães. E aí, no livro de vocês, nós temos também, os substantivos a seguir também são coletivos, grossa, dezena, centena, milhar, dúzia, trimestre, semestre, século, milharal, cafezal, algodoal, canavial de cana, tá? Seringal de seringa, congregação, gente, congregação aí também referente a igrejas, mas não só a igrejas, tá? Então, e pilha. Muito bem, todos esses daí são considerados substantivos coletivos, E a nossa aula de hoje foi referente à página 111 a 113, isso mesmo, que vocês acabaram de ouvir aí até a 113, tá? Aí vocês vão dizer, professora, a senhora só explicou a 111, porque a 112 e a 113 refere-se às atividades, tá, queridos?
Então, a atividade de vocês aí será da página 112, tá? Vocês irão responder. E eu acho que eu não preciso nem explicar, gente, porque tá tão facinho essa atividade. Mas a página 113 vocês irão reler o texto das páginas 108 e 109 e vocês irão escrever um final para aquela história que é a Danite e o Leão. Vocês irão escrever um final para aquela linda história, para aquele folclore, né, da África lá, do país aí, Etiópia. Muito bem. Então, ó, você acha que Béchir deveria mudar sua conduta? O que Danite poderia fazer para conquistar o amor do enteado? Aile, o pai de Béchir, poderia fazer algo para ajudar a melhorar a relação do filho com a esposa? Se sim, você vai dizer o que ele poderia fazer, tá? Gente, ó, para nós escrevermos um texto, tá? É como se vocês fossem fazer uma redação. Primeiro, vocês precisam ser bem objetivos, tá? E tentar não falar não colocar assim, né, aí, entendeu? São palavras que nós não usamos quando nós vamos escrever. E aí eu preciso ser bem objetiva. Por exemplo, você acha que Béchir deveria mudar sua conduta? Você vai dizer: eu acredito que a conduta dele estava equivocada. Eu vou usar palavras bonitas, tá? Então, a conduta dele estava equivocada. Ele poderia fazer dessa tal forma. Então, mas é a opinião de vocês, tá, gente? Vocês irão escrever sobre a opinião de vocês. Então, meus queridos, hoje nós estamos finalizando mais uma aula nesta quinta-feira, 28 de maio, né? Que nós tivemos hoje quantas matérias? 3 matérias: História, Geografia e Português. Muito bem, então vamos lá. Aqui eu me despeço, tá? Muito obrigada pelo carinho e amanhã não esqueçam de assistir a nossa aula de ciências, tá, gente? Então, beijos, até amanhã!